Olá, bem-vindo a mais um vídeo. É só confirmar aqui, tá gravando. Olá, bem-vindo a mais um vídeo, mais uma aula. Eu sou Adolfo Claim. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a origem das escritas, os livros primitivos. Ele vai mencionar algum tipo de escrita, porque assim, olha, eu quero que você pare e preste atenção aqui em mim agora, no meu quadradinho. Olha no meu quadrado aí, rapaz, senão você vai tomar uma chinelada agora de mim, tá? O que nos diferencia dos animais é a escrita. Não é a lógica, não é Não é porque nós construímos casas. Porque, cara, pensa comigo, João de Barro constrói a própria casa. Um cachorro, um macaco, um urso consegue usar lógica. Consegue usar lógica. Um urso não chega fazendo barulho para pegar o mel das abelhas. Ele fica quietinho. Pega o mel, ó. Então, um animal consegue usar lógica. Um animal constrói sua própria casa. Olhe para os pombos nas árvores. Eles constroem ninhos. Um animal, quando ele está com fome, quando ele está com sede, ele tem a capacidade de se aproximar de outra espécie para pedir ajuda. Você pode pegar um exemplo, pesquisa os koalas pedindo água na Austrália. Aconteceu um fato muito interessante que a Austrália sempre pega fogo, e aí os koalas eles têm que sair eles saem da mata e eles pedem água para os seres humanos. Entende? Então, o seu cachorro mesmo, ele não tem como conseguir comida sozinho, então o que ele faz? Ele pede para você. Entende? Então, você tem essa interação entre animais, você tem essa interação. Mas então, o que diferencia o ser humano? E aí eu aponto para você a origem da escrita. A capacidade de escrever é que nos torna seres humanos. Ler e escrever é o ápice da criação humana. Sabe por quê? Como é que eu teria o conhecimento de crítica textual se não fosse pelo livro do Pedro Apolinário? Fascinante, não? Para e pensa, o que seria do estudo crítico textual se não fosse... Estou pegando aqui a crítica textual, se não fosse a capacidade de escrever. Imagine como seria criado o computador se não houvesse a necessidade de guardar informações dentro dele. Como é que a humanidade passaria cálculos matemáticos como Bhaskara, se Bhaskara já morreu há mais de 2000 anos. Se a gente não tivesse escrito, a gente jamais saberia quem foi Bhaskara. A gente jamais saberia quem foi Aristóteles. A gente jamais teria noção de história. Se a gente não teria noção de história, logo a gente não teria Bíblia. Então a escrita, ela é a coisa que nos torna seres humanos. Por que você sabe que um homem chamado Adolf Hitler existiu? Então, quem nos dá a noção de passado, nos dá a noção de história humana, nos dá a noção do que o homem é capaz de fazer, e aí eu menciono Stalin, eu menciono Mao Tse Tung, menciono Adolfo Hitler, eu menciono esses homens que foram maldosos, que mataram muito mais até do que o próprio Hitler. Eu menciono esses homens maldosos, a gente só sabe da maldade humana devido a isso, a capacidade de escrever. A capacidade de transmitir conhecimento através das gerações. De pegar um negócio chamado conhecimento, colocar no papel que dura muito mais do que o homem, que dura muito mais do que uma vida humana, e aí o homem que escreveu deixa de existir, e aí o conhecimento que ele tem passa a ser apenas o que está dentro dele. Entende? Como que a gente saberia quem foi Constantino, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Alexandre o Grande? A gente só sabe quem foram eles devido a isso, porque se não fossem eles, nós ainda estaríamos morando em cavernas. Tá entendendo? Então a grandeza que é saber ler e escrever. E aí, você tem vários tipos de escrita, né? Vamos lá? A escrita primitiva foi pictogrâmica, onde figuras representavam objetos. Deixa eu explicar para você. O cara fazia um chinelo, ele não desenhava, ele não escrevia chinelo. Chinelo. Ele desenhava um chinelo e aquilo significava chinelo. Nós hoje usamos coisas diferentes. Quer ver? Deixa eu pegar aqui.
Casa. C-A-S-A. Casa. Você olha para a palavra casa, você lembra da casa. Só que se eu pegar e escrever saco, S-A-C-O, saco. 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 Nem te lembra uma casa. Entendeu? Por quê? Mas não usa 3 letras da casa? C-A-S. Usa 3 letras. Então por que não tem nada a ver com a casa? Por causa da diferença de ordem e da troca de uma letra. Casa, saca, saco. Entendeu? Sacou? Então, isso já entra na linguística. Mas então, casa significa uma construção, um lugar de habitação. Saco significa um saco onde você guarda as coisas. Mas ela tem praticamente as mesmas letras de casa, mas está em ordem diferente, só tem uma mudança. Então, as letras elas significam ideias. As letras juntas elas significam ideias. Casa, casamento, casei, casório. Você tem várias ideias diferentes, várias construções diferentes. No caso aqui, não. O desenho de um chinelo significava chinelo. Tá? Assim chamada pelos fatos das figuras representarem ideias. Então, a figura de um chinelo representava um chinelo. A figura de um leão representava um leão. Para nós, não. Leão, a gente escreve leão e a gente lembra do leão. Num terceiro estágio, aparece o fonograma. Figuras representando sons. Deixa eu explicar para você. Você vai ter a letra B no hebraico. Beit. Beit é um V. É uma letra que significa um B. Beit, Beit. E o Beit, escrito por extenso, significa casa. Então, Beit inicialmente significava casa. Aleph significava boi. Só que num dado momento, essas letras, essas consoantes, passam a ser unidas a outras consoantes para representar ideias. E aí, meu irmão, vai desenvolvendo o negócio, cara. Vai desenvolvendo o negócio. Então, são figuras que passam a representar sons. Bait, casa. Beit, casa. Beit, com Rush, com Aleph, passa a representar Bará, que significa criar. Então, passam a significar sons. Fechou? Dos povos antigos, os dois que mais se destacaram no desenvolvimento da escrita foram os babilônicos e os egípcios. Cada um desses teve sua destacada particular escrita. Os babilônicos criaram a escrita cuneiforme. Estude a escrita cuneiforme. Eu não vou me detalhar, mas é assim, cuneiforme eram argilas de barro, que eles pegavam estiletes, e aí eles faziam tec, 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 tec. Tipo assim, 3 triângulos pra cá significa uma coisa, 3 triângulos pra lá significa outra coisa. Aí 3 triângulos pra cá, 3 pra cá e 1 pra cá significa casa. 3 pra cá, 3 pra cá, 3 pra cá, 3 pra lá significa Deus. E aí por aí vai. Então aí você tem os ideogramas, esses ideogramas. É chamado de cuneiforme por causa de cunha, risca. Assim denominada por consistir pequenas cunhas feitas especialmente em pedras, enquanto os egípcios usavam pequenas figuras para representar objetos e ideias. Os famosos hieróglifos. A história nos relata que a decifração dessas escritas exigiu muito esforço e concentração. A escrita cuneiforme foi decifrada oficial pelo inglês Henrik Harrison após 18 anos de labores intensos. Quanto à escrita hieróglifa, todos sabem que foi Champollion, notável egiptólogo francês, o primeiro a desvendar os mistérios. Aí ele vai falar sobre a escrita cuneiforme, e aí vai falar do alfabeto. Mano, esse alfabeto é o bichão, cara. O alfabeto que a gente usa é o bichão. Quem eram os bichão que inventou isso? Fenícios. Maluco, se você não sabe quem foram os fenícios, e aí você pode ficar bravo comigo e falar assim, Adolfo, você tá me chamando de maluco aqui porque eu tô assistindo sua aula. Não, cara. Os fenícios, você é maluco porque não conhece os fenícios. Os fenícios, eles eram um povo que viveram ali entre a Grécia, a África e Israel. Tinha o mar Mediterrâneo, você olha no mapa. E os fenícios, eles eram um povo mercantilista através do mar. Então, o que acontece? Eles começaram a passar por vários lugares. E aí, para eles manterem algumas coisas escritas, eles desenvolveram o alfabeto. Né? O alfabeto deles foi levado aos gregos, aos romanos e aos hebreus. E aí, do alfabeto fenício, a ideia de alfabeto fenício passa a imperar dentro do alfabeto, dentro dessas 3 culturas. Deixa eu pegar a gramática hebraica de Adam Penrose. Depois eu vou tirar uma foto aqui e vou mandar para vocês na próxima aula.
No Allen Ross, ele já começa falando, vai ter uma hora aqui que ele vai falar sobre o alfabeto. Eu não tenho PDF, uma pena que não tem PDF. Aqui, na lição 1, na página 23, ele vai colocar o alfabeto grego, vai falar com o alfabeto fenício e vai falar do alfabeto hebraico antigo. Onde que, por exemplo, o Aleph se tornou Alfa, o Re se tornou Epsilon, o Epsilon se tornou Het, o Tet tornou-se Eta, o Yod se tornou Iota, o Ain se tornou Ômicron e o Vav se tornou Y. Aí você tem o parentesco do alfabeto hebraico com o alfabeto grego e, claro, com as nossas letras latinas, que nós utilizamos os caracteres latinos. Então ele vai mencionar aqui, então, dos fenícios, né? Então você tem aqui, ó, 3 alfabetos foram descobertos junto aos sinais em Bíblias, em Hashama, que são anteriores ao tempo de Moisés. Estudiosos modernos, baseados em evidências irrefutáveis, sustentam que Moisés escolheu a escrita fonética para escrever o Pentateuco. O arqueólogo W.F. Albright datou a escrita do início do século XV a.C., tempo de Moisés. Interessante é notar que essa escrita foi encontrada no lugar onde Moisés recebeu a incumbência de escrever seus livros. Em Êxodo 17:14, encontramos a ordem divina para que Moisés escrevesse num livro. E aí ele vai mencionar vários autores aqui, vai falar sobre Moisés, a escrita. É muito interessante aqui, vai falar do Talmud babilônico e tal, pelo Comentário Bíblico Adventista, se você tiver, volume 3, página 493. E aí ele vai mencionar os escritos aqui, tá? A partir do século XII, vai falar de várias dinastias. E aí ele vai falar de materiais utilizados para escrever, já na página 38, tá? Temos até a página 190 para conversar. Então vai falar de vários documentos, várias coisas que... Porque assim, aqui, documentos materializados para escrever. Nós usamos a cadente esferográfica e o lápis. Só que antes você tinha argila, você tinha o papiro, que era a folha de uma planta. O papel que nós usamos hoje, ele só vai nascer em 1500 com os chineses. E aí, meu amigo, você tem várias coisas mesmo que influenciam. Então aqui, ó, o papel materializado para escrever. Sendo que o papel começou a ser usado na Europa por volta do 10º século, né, depois de Cristo. Antes disso eram usados os seguintes materiais para escrever: blocos de barro, ossos, pedras, tijolos de barro, couro, vários metais. Pergaminho vem de couro, né, da ideia de couro. Metais, tabuinhas cobertas de cera, gesso, óstraco, cacos de vaso de barro, né? Óstraco é cacos de vaso de barro. Papiros, pergaminhos, museus do Velho Mundo estão repletos desses incipientes materiais de escrita. Dos escritos em blocos de pedra, há documentos que se tornam famosos pela antiguidade de conteúdo. Dentre eles se destaca o Código de Hammurabi, que é um código de leis do período de Moisés, né? Só que feito por um babilônico. A Pedra de Rosetta, descoberta no Egito. A Pedra Moabita e a Pedra de Solé. Segue a síntese dos mais famosos blocos de pedra apresentados por Rai em seu manual bíblico. Aí vai falar sobre o Código de Hammurabi. A Pedra de Rosetta, para nós, é importante. Vamos ler? Me permita ler esse texto. É a chave da língua egípcia antiga. A língua do Egito antigo era hieróglifo, coisa que nós já comentamos, escrita em figuras, um símbolo para cada palavra. Lembra que eu falei do chinelo? O cara desenhava o chinelo significava chinelo. Por ano 700 a.C., a forma mais simples de escrita entrou em uso, a chamada demótica, mais aproximada do sistema alfabético, e que continuou como língua do povo até os tempos dos romanos no 5º século depois de Cristo. Ambas caíram em desuso e foram esquecidas, de sorte que tais inscrições se tornaram ininteligíveis, até que se achou a chave da tradução. Essa chave foi a Pedra de Rosetta. Achou Mr. Boussard, um dos sábios franceses que acompanharam Napoleão ao Egito em 1799, numa cidade sobre a foz mais ocidental do Nilo, chamada Rosetta. Encontra-se hoje no Museu Britânico, é de granito negro, cerca de 1,30 m de altura, 80 cm de largura e 30 cm de espessura, com 3 inscrições, uma acima da outra, em grego, egípcio e demótico, e egípcio e hieróglifo. O grego era conhecido, tratava-se então de um decreto de Ptolomeu V, Epífanes, feito em 196 a.C., nas 3 línguas usadas então em todo o país.
Para ser colocado em várias cidades, um sábio francês de nome Champollion, depois de 4 anos de trabalho meticuloso e paciente, comparando os valores conhecidos das letras gregas com os caracteres egípcios, desconhecidos, conseguiu deslindar os mistérios da língua egípcia antiga. Então imagine, o Egito, a língua egípcia passou a ser esquecida, ela literalmente ninguém sabia. E devido à pedra de Roseta, comparação linguística pelo método comparativo, conseguiu decodificar o que estava simbolizando aquilo. Então, quando eles viram que lá no grego estava escrito chinelo, eles viram um chinelo e eles decodificaram que era o chinelo. E a partir daí começou o desenvolvimento da gramática egípcia. Muito doido, cara. Depois você tem o papiro. E aí você tem o papiro, vocês vão ler aqui, não vou perder muito tempo aqui. Eu só quis explicar um pouquinho aqui porque eu acho fascinante essa história. Você tem o papiro, que é uma folha de uma planta que cresce no Egito e que ela é muito sensível. Boa parte dos manuscritos mais antigos do Novo Testamento são em papiro. Só que assim, você tem a Bíblia toda em mãos, aqui. Só que os papiros são pequenas porções, chega a ser do tamanho do meu dedo, chega a ser um pouquinho maior, mas todas elas são bem pequenas. Tá? Então você tem o papiro. O pergaminho eu já comentei um pouquinho, né? O papiro era muito usado, só que quando teve um problema político, eles passaram a usar o pergaminho, que era pele de animais. Pele de animal. Palimpsesto, eu já falei para vocês aqui. O palimpsesto é o quê? Era uma pele de animal, era um documento que escrevia a Bíblia, depois os caras raspavam, aí ficava a marcação de fundo, e eles escreviam outra coisa por cima. Entendeu? E olha que interessante, dos 250 manuscritos unciais conhecidos hoje no Novo Testamento, 52 são palimpsestos. Uncial é letra maiúscula. Tá? Uncial é letra maiúscula. E aí nós temos as formas dos livros, que é o rolo. Depois você tem os códex, que o códex é esse formato de livro aqui. Tá? Então, beleza? Tinha algumas vantagens. Aqui vai falar que tinha algumas vantagens. Por quê? Enquanto que o rolo, você tinha que enrolar 40 metros de rolo para você ter um livro, o códex, você pegava a mesma quantidade de material, colocava um junto com o outro amarrado e você tinha muito mais informação. Sabe que, por exemplo, eu tenho aqui uma gramática complexa de hebraico, é introdutória, mas ela é uma gramática muito boa, de Alan Perloss. Eu tenho muita informação. Imagina isso aqui em rolo. Iria-se uns 3 ou 4 rolos no que tem aqui. Você tem a Bíblia toda em mãos hoje. E você precisava de 2 rolos para Isaías. Entende? Então você tem tudo isso. Então era muito mais fácil o manuseio, muito mais fácil, muito mais econômico. Você usava os 2 lados. Enquanto que o rolo você só usa o lado de dentro. No códex você usa uma folha, 2 páginas. Entendeu? Muito bom, muito bom. E quem divulgou os códex, modelo de códex, foram os cristãos. Os cristãos é que divulgaram, não foram os criadores, mas foram os que divulgaram. E aí você tem o tipo de escrita, e aqui vai explicar aquilo que eu já comecei a explicar um pouquinho. O uncial, que é a letra maiúscula no grego, e depois você vai ter a letra minúscula, né? Que é chamada de minúsculo. Tá? Aqui também vai dar alguns nomes para a palavra de Deus, né? Para a Bíblia. Você vai ter a Bíblia como escrituras, palavra de Deus, e aqui vai ter várias coisas. Pentateuco, tá? Pentateuco é uma expressão, acho que grega, né? Penta 5, né? Penta 5, não hebraica, né? Testamento, né? Com diateque. Torá, que é os 5 primeiros livros, né? Nomes dos livros da Bíblia, e aqui vai dar uma explicação. Um pouquinho, alguma explicaçãozinha. Quero passar aqui para vocês. Isso aí vocês vão ler, tá? Só estou aqui dando uma força. Então essa aula finaliza por aqui, né? Então dê uma ideia do que foi escrita e dos nomes que a Bíblia levou. Então assim, a escrita ela passou por diversas formas, por diversas fases. A Bíblia passou por diversas fases também, né? Você tinha um proto-hebraico, você teve um hebraico quadrático, você teve o aramaico, aí você teve o grego, aí você teve o grego uncial, que era o grego escrito em letras maiúsculas e tudo junto. Depois você teve o grego minúsculo, no século X depois de Cristo. Você tinha a Bíblia escrita em rolo, depois você tem a Bíblia passando a ser escrita e transmitida através de códex.
Então você tem várias coisas fascinantes. E é isso. São detalhes que a gente para e pensa, fala, caraca, velho. Então, por exemplo, e quando a gente vê a palavra Biblos na Bíblia, como é que era? Era um rolo? Doido, não? Então, quero finalizar por aqui esta aula, tá? E por aí vai. Deus abençoe seus estudos. Tamo junto no campo de batalha.